Boa noite, pessoal. Tô surpreso, viu? Achei que com esse friozinho e essa chuva, achei que eu estaria como eu estava no metrô sexta-feira à noite em São Paulo. Foi a abertura do Congresso Estadual de Espiritismo em São Paulo. Mas as palestras já estavam programadas desde o início do ano e a FIFA soltou a tabela da Copa do Mundo, né? Então, a última palestra terminou às 21h30. Foi maravilhoso. Quem falou foi aquele... Ele é um psiquiatra, psicólogo, né? O Rossandro. Uma delícia. E eu fui tomar o metrô. Foi num teatro chamado PCD. Ficava bem em frente ao terminal rodoviário do Tietê, aquele complexo que tem metrô também. Tomei o metrô e desci lá naquela estação da Avenida Paulista do Trianon do MASP. Só eu no metrô. Diferente daquele turbilhão de sempre, só eu no metrô, gente. Tinha mais uns 2 gatos pingados. Tava todo mundo já ligado no jogo da seleção. Mas aí hoje tá diferente, tá vendo? Olha a coragem do povo de vir com chuva, com frio. Tá vendo? Então, graças a Deus, nós estamos reunidos mais uma vez em nome de Jesus. Esse esforço que nós fazemos para trazer para cá essa atmosfera daquele ambiente no qual ele trabalhou, muito diferente do nosso do ponto de vista material, muito parecido com o nosso do ponto de vista moral. Mudou a quantidade, né? Somos 8 bilhões de reencarnados, mais alguns bilhões de desencarnados, nisso que nós chamamos de um processo hipercomplexo de influenciação nas várias dimensões. Mas do ponto de vista moral, nós estamos muito parecidos. Porém, cada um de nós, acessando o campo da espiritualidade, da moralidade, da emotividade, com os elementos que a vida nos proporciona. A vida tem nos proporcionado elementos de interação, de integração. Os exemplos não nos faltam. Né? A leitura de hoje, as 2 leituras de hoje, quase que eu não saio da poltrona, viu? Tava bom. A minha tava quentinha, acho que é porque lá fora tá frio. Mas não nos faltam exemplos. No entanto, nós somos imperfeitos, a gente está engatinhando do ponto de vista espiritual e estamos aqui criando essa atmosfera de espiritualidade para a gente acessar. Né? Nós estamos aqui, por isso, o momento de meditação, a música gostosa, a leitura, essa composição de fatores que nos trazem para cá e nos conectam com o campo da espiritualidade para que a gente fique, e é verdade que a gente fica mais desprendido dos laços propriamente materiais para formar essa conexão. Então por isso que eu falo que aqui vocês têm um trabalho que tem feito essa contribuição, que consegue compor uma soma de fatores, de iniciativas que constroem essa atmosfera na qual a gente pode mergulhar. No caso, quando eu venho aqui acessar o Evangelho, alguns trechos, e a gente vê o tanto que é parecido com hoje. Mas nem todo mundo faz esse movimento que nós estamos fazendo, de buscar a sofisticação espiritual, que é acessível a todos nós. A sofisticação material nem sempre, não é? Mas a sofisticação espiritual, sim. Foi isso que Jesus respondeu àquele moço que provocou ele, perguntando se era lícito pagar tributo a César. Claro que não é lícito nem dominar um povo pela força, que dirá tomar dinheiro desse povo para manter a vida de um imperador, as guerras, etc. Se Jesus responde isso, os herodianos iriam prendê-lo.
Então ele diz aquela resposta que a gente ama, mas eles detestaram, né? Vira a moedinha que está no teu bolso. O que tem no verso do valor? O busto de César. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Como a dizer, eu entendo que as circunstâncias estão difíceis, mas eu quero te lembrar que você está absolutamente livre de mudar a sua substância. Então, dá a Deus o que é de Deus. E para não ficar muito vago, Jesus de Nazaré nos passa várias orientações. Será para nós, tão imperfeitos, com os nossos problemas, com as nossas dores? E quando dói, dói, né, gente? Quando dói. E Jesus também se dirigia a uma população que sofria. Além da subjugação material, além da escravização de pessoas que era consignada em lei, a humanidade sempre sofreu questões morais. E ele conta uma passagem, eu estou trazendo de novo esse livro aqui, porque essa passagem não está no Evangelho segundo o Espiritismo. E eu já estou lendo esse livro umas 300 vezes, de tanto que eu gostei do livro. Jesus de Nazaré, editado pela Federação Espírita Brasileira, Frederico Kremer, o autor que eu não conhecia. Então, Jerusalém ao tempo de Jesus tinha em torno de 50 mil habitantes. Os religiosos, quando eu falo religiosos, eu quero dizer aqueles que controlavam o sistema religioso, tinham aquele rigor, né, dos preceitos materiais, da forma de culto, que roupa colocar, qual a posição na hierarquia do sacerdócio. Eles eram super rigorosos na questão formal, mas fechavam os olhos, ou como a gente fala hoje, passavam um pano para as questões de ordem moral, e o povo sofrendo. Então Jesus conta uma passagem assim, ele fala que um homem que trabalhou o dia todo, e muito exausto, voltou para casa para cuidar dos filhos e da família. Tendo resolvido as questões próprias da casa, foram dormir. E a hora que estavam dormindo, alguém bate à porta. Uma vez, não responderam. Outra vez, não responderam. E a pessoa diz, por favor, chegou uma visita em casa, eu não tenho o que oferecer. Você tem pão? Você tem alguma coisa? Era um amigo, tá? Era um amigo que estava batendo a porta. Chegou alguém em casa, eu não tenho o que oferecer. Você tem um pão? Você tem alguma coisa para oferecer? E o pai de família que tinha trabalhado o dia todo responde, poxa, mas eu trabalhei o dia todo, eu estou cansado, estou com a minha família. Me deixa descansar, eu não tenho como te socorrer agora. Mas o visitante insiste, o amigo insiste, mas por favor, eu tenho uma situação que eu preciso de ajuda, eu preciso atender essa família que está na minha casa. E aí o pai de família pensa assim, bom, é melhor eu atender para me ver livre do que eu continuar lidando com essa situação. E aí a gente pensa assim, junto com Jesus, não dá para admitir que o nosso Pai Celestial se comporte como um ser humano, que Ele vai nos atender, Ele vai atender o filho para se ver livre do filho. Isso é coisa de gente, né? Dá o lanche super processado logo, para esse moleque parar de chorar. E tá lá deseducando, né? Então Jesus diz assim, então em verdade vos digo, batei que abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. Poxa, pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Então ele conta essa passagem para dizer, o pai não quer ver-se livre do filho, ele quer atender. E ele não tem essa dificuldade toda em atender, até porque ele tem tantos prepostos, como Francisco, para atender alguns irmãos nossos que já estão passos adiante da gente, reconhecem as nossas carências, as nossas dificuldades, as cascas de banana que a gente ainda tropeça. Então, para eles é muito prazeroso
vir até nós em nosso auxílio. Esse comportamento, eu vou atender para me ver livre, é próprio de nós, seres humanos imperfeitos. Não é próprio daqueles que já alcançaram uma sofisticação espiritual a ponto de entender que servir é o caminho da luz, é o caminho da felicidade, é o caminho da conexão com as forças divinas. Dar a Deus o que é de Deus, como Jesus orienta ao moço, são N oportunidades. Todos os dias nós temos a oportunidade de ser mais compreensivos, mais tolerantes, mais amenos nas palavras, mais ameno nas palavras, como você leu. Todos os dias. Então ele diz, vós sois o sal da terra. Se o sal não salgar, o que há de salgar? Mas eu, na condição que eu estou agora, ferido, traumatizado. Gente, o Pai está conosco. Quem disse isso é nada menos que Jesus de Nazaré. Ele vai encontrar uma forma de estar conosco, nos atendendo nas nossas mais profundas necessidades. Ele não vai atender para se livrar da gente, ele vai atender para ter a gente mais perto. E muitas vezes o momento de maior dor é quando ele está mais perto. Mas a gente tem uma tendência a achar que a dor é sinal de abandono. Não, a dor, ela está programada na natureza humana como um momento de despertar. Porque a euforia é complicado, né, gente? A euforia é perigoso, né? O salto alto é perigoso. A pessoa que se acha é complicado. Porque a soberba sempre precede a queda. E, invariavelmente, a soberba sempre precede a queda. Então, na euforia, a gente está lá no piloto automático. Mas está na programação da nossa humanidade, da nossa alma, que num dado momento a dor vai nos visitar, ou nós vamos de encontro a essa dor pelas nossas atitudes, e nesse momento a gente vai parar. É abandono de Deus? Não. É a misericórdia dele que colocou nos filhos essa construção de forma que quando a gente estiver se afastando de Deus, como fez aquele filho pródigo, lembra do filho pródigo? Então, abrimos aspas para Jesus novamente. O reino do céu se assemelha a um senhor que, tendo 2 filhos, o mais novo, nós, pediu a parte dele na herança antecipadamente. Nós, com os talentos que temos de tempo, de dinheiro, de saúde, de carisma, de beleza, e foi para um reino distante. Nós, quando nos afastamos do Pai, quando nos afastamos do Evangelho, deu com os burros na água. Nós. E se arrepende, por quê? Porque ele estava numa situação tão ruim que no emprego que ele conseguiu, o patrão não deixava ele comer a comida que os porcos comiam. Lembrando, Jesus diz, o reino dos céus se assemelha, e ele conta essa história para dizer de todos nós, que pelas nossas imperfeições fazemos escolhas equivocadas. E aí a dor vem. Aí a gente encontra a dor. Ela não vem, a gente encontra com ela. A gente não sabe, mas a gente está percorrendo um caminho que ela vai chegar. Graças a Deus. Os espíritos benfeitores dizem, quando isso acontecer, exultai. Eu não consigo, sinceramente. Exultar, oba, estou sofrendo. Não consigo. Mas eu reconheço que, de alguma forma, a vida me ensinou a enxergar na dor uma oportunidade de parar e refletir. E a gente, quando vem para cá buscar o Evangelho, buscar a espiritualidade, buscar o alívio, nós encontramos o alívio físico, a gente sai daqui bem melhor do que a gente chegou. O alívio físico, por quê? Porque no campo espiritual nós somos atendidos e houve uma reflexão no organismo físico. Essa construção hipersutil que o nosso querido Papai do Céu fez de fazer com que nós tenhamos um novo padrão de pensamento
E, portanto, um novo padrão vibracional, a nossa psicosfera ela é alterada de modo a conectar com esses espíritos que estão adiante da gente. E passando pela nossa cabeça, pelo nosso pensamento, o que se passa na cabeça deles, vai limpando, vai inspirando, vai mostrando um novo caminho. Então, essa historinha que Jesus nos conta, né? E voltando, terminando, né? a outra. O moço volta para casa arrependido. Ele fala, eu não tenho direito mais à minha herança, eu vou voltar como empregado do meu pai. Pelo menos eles vivem melhor do que eu estou vivendo aqui. Ele vai. O que o pai dele faz? Dá uma festa. O irmão que ficou fica muito injuriado, mas esse assunto a gente discute outro dia. Vamos pegar esse que voltou. Esse é o Deus de Jesus de Nazaré. Por isso que eu tenho chamado muita atenção para isso. Jesus é um passo adiante. Eu vejo muitas lideranças falando da Bíblia, é linda. Mas lá está o castigo. Pode vender a filha com 13 anos de idade. Os costumes daquela época, não tenta trazer para 2026, porque não se aplica. Eu tenho que apedrejar alguém até a morte porque foi trabalhar no sábado. Não se aplica. Então, Jesus de Nazaré é outra conversa, é um passo adiante, é o Evangelho. E é para isso que nós estamos olhando aqui. É essa conexão que nós queremos. Porque dar a Deus o que é de Deus está diante de nós. Nós podemos, sim, aprender a oferecer a outra face, que não é o bateu, levou. Porque aquele que agride não está feliz, está perturbado. E aí, aqui, no silêncio do nosso momento do Evangelho, fica fácil de refletir. Todos nós estamos aprendendo a construir a paz dentro de nós. Então nós temos a leitura edificante, o filme edificante, a conversa edificante. E tudo que não foi isso a gente precisa ir, né, escolhendo e deixando de lado. Então nós estamos construindo isso. É o Evangelho e assim por aí vai. Aí vem alguém perturbado e nos ataca. Tá fácil de analisar aqui, na hora, né? O meu sangue ferve por você, não da música, né? Vem aquela... Pensa, para. O primeiro reflexo é o que a gente é. O outro é o que a gente quer ser. Beleza, a gente já tem um rumo. Que a gente sabe que a regra não é o bateu, levou. Regra não, né? A lei não é o bateu, levou, não é o faroeste, não é o revide, não é o erguer a espada. E essa espada pode ser a língua, pode ser a mão, pode ser o braço, pode ser o olhar, pode ser a calúnia. Metáfora de Jesus mais uma, pelo amor de Deus, literalmente. Abre aspas. Se o teu olho é motivo de escândalo, é preferível que arranque e jogue no fogo. Se a tua mão é motivo de escândalo, é preferível que corte e jogue. Metáfora, gente. Para dizer, para lembrar, quando ele diz que tem consequência. Se é preferível ficar sem a mão, imagine as consequências. E aí a gente sabe que não é castigo quando reencarnamos nessas condições, é consequência. Porque a ficha cai. Né? A ficha cai. Nós somos todos filhos de Deus, sem nenhuma exceção. Então vale para todos nós em absoluto. E é isso que Jesus dizia, e os fariseus detestavam. Como assim? Eu que sou nascido em boa família, tenho dinheiro no sobrenome, saldo no banco, empregados, escravos, sou igual? É. E para você se dirigir ao Pai, eu te ensino a falar o seguinte: Pai nosso que estais nos céus. Ele não disse vírgula, com exceção do fulano. Não, pelo contrário. Ele vai lá, ele coloca o samaritano como exemplo, o ódio que os judeus tinham dos samaritanos. O samaritano, o Zé Ninguém, sinto muito, meu amigo. Ele teve atitude, ele se compadeceu da dor. E nós não encontramos pessoas que estão passando por momentos difíceis? A gente precisa aprender a escutar.
A gente precisa aprender a parar um pouquinho, se escutar. Eu adoro um verso de uma música que está tocando esses dias, da Marina Sena. Ela fala, voltei pra mim. Ela fala do fim de um relacionamento, mas eu adoro essa história de voltar, voltei pra mim. Né? Vamos voltar pra gente. Porque aí, longe da euforia, encontrando a dor, a gente faz uma análise e lembra que não é abandono. Porque essa dor pode ser uma expiação, pode ser uma coisa de existências anteriores, ou pode ser, como é na maioria dos casos, dessa existência. Pela nossa imperfeição, pela nossa imprudência. Está tudo bem com isso. O errado é a gente partir para uma autoflagelação, que é filha do orgulho, do porquê que nós tropeçamos de novo, do porquê que nós erramos. Não, vamos assumir a responsabilidade. Mas fazer como o filho pródigo. Volta para você, arrepende e firma no Evangelho. Um pouquinho por dia? Um pouquinho por dia. Quantas páginas são? A última vez que eu me lembro, 360, 340. Dá o quanto? 170? Se eu ler 2 por dia, metade do ano eu acabei de ler. Porque inspira o dia, uma nota para a gente, a hora que a gente for para a rua, a gente ir preparado. Esse outro livro aqui, da série André Luiz, chama Libertação. André Luiz, Chico Xavier. Eu me lembrei por conta dessa questão do atendimento, ao ler a história, ao reler a história do senhor que atendeu o amigo. Chama a Parábola do Amigo Inoportuno. Eu me lembrei de uma passagem desse livro que conta o caso de uma mulher que estava sendo cruelmente obsediada. Mas assim, os verdugos estavam perseguindo. Ela estava a ponto, doente ela já estava, ela estava a ponto. E o pai dela era desencarnado. E ele, vendo a dor da filha, vai em socorro da filha. Quando ele chega na casa, o ajuntamento de obsessores naquela casa era uma coisa assustadora. Ele usa uma estratégia de estar no meio deles. Ele se faz passar por alguém que queria estar junto na perseguição. Mas ele não atuava, mas estava junto. Difícil, hein, gente? Difícil, imagina? Você está no meio de malfeitores? Difícil. A gente muitas vezes encontra pessoas antiéticas, a gente também está a caminho da evolução, muitas vezes no ambiente de trabalho, entre amigos, conhecidos, porque amigo a gente vai filtrando os amigos, né? Pode acontecer. O fato é que, ao conviver com aquele pessoal, ele acompanha o chefe daquele ajuntamento de obsessores e ele acompanha aonde ele está indo. O obsessor também tinha uma filha que também estava sofrendo um processo obsessivo. E aí, o que ele faz? Ele fala, eu vou com você. Só que ele já era um espírito adiantado. E ele faz uma oração. E no momento em que ele ora fervorosamente em benefício da filha do obsessor, a atmosfera de luz daquele ambiente se faz tão bonita que esse espírito, ele pergunta, quem que é você? Ele fala, eu sou pai daquela mulher que você está perseguindo. E eu queria te pedir, ela é minha filha. Se vocês têm algum problema do passado, vamos conversar. Eu resumi bastante, tá, gente? Mas para lembrar que a providência divina muitas vezes age de formas que a gente nem imagina. Mas age. Porque quem põe filho no mundo e não cuida é gente, Deus cuida. A gente, nós, na nossa imperfeição, a gente falha,
A gente não reencarna sabendo ser pai, sabendo ser mãe. A gente falha. A gente gostaria de ter feito diferente em muitas coisas. Mas somos imperfeitos. Tudo bem com isso. Estamos a caminho da perfeição. Estamos procurando fazer o melhor no limite das nossas forças. Inspirados no Evangelho, inspirados na caridade, inspirados na fraternidade universal, inspirados em Francisco, que teve aquele nível de desprendimento, né? Nascido numa família milionária, festa para cá, bebedeira para lá, algazarra para lá, bebedeira para lá. Teve aquele nível de desprendimento. Mas ele mesmo dizia, Francisco, não precisa fazer igual eu fiz. A proposta de Jesus não é fazer igual eu fiz. A proposta de Jesus é, aquele que quiser me seguir, pegue a sua cruz e me siga. Renuncie-se a si mesmo e me siga. E é possível renunciar a nós mesmos. O orgulho, a vaidade, o comodismo, a preguiça, o traquejo desenfreado por julgamento, a língua solta. É possível. Porque a hora que a gente faz isso, é evidente que no momento que estabelece uma conexão, porque a vida é testemunha. Gente, olha o que os nossos radares estão fazendo hoje, o que os nossos satélites estão fazendo hoje. Imagina isso. A hora que vocês saírem daqui agora não, pega o WhatsApp ou lembra como é que faz. Me manda a sua localização, está lá no WhatsApp. Em tempo real. E o WhatsApp do Papai do Céu é pior que o nosso? Alguém quer me enganar, me convencer que o sistema de localização dos próprios filhos é pior que o WhatsApp que nós inventamos? Pelo amor de Deus. Então, existe a presença, existe a conexão. A gente vai ter que se abrir. A gente vai ter que se abrir. O Emmanuel conta uma passagem. O Emmanuel é o mentor espiritual do Chico Xavier e o coordenador da obra mediúnica dele. Ele fala que quando a gente acende uma vela, a gente é o primeiro a se iluminar. E é óbvio. É óbvio. E que quando a gente gosta muito de dizer assim, eu sou livre para fazer o que eu bem entender. Eu sou livre para fazer o que eu quero. Eu não sou, mas tem gente que é. Aí o Emmanuel pergunta assim, você é livre para fazer o que deve ser feito? Ou você ainda está preso à reprodução de uma conduta na euforia ou numa conduta que não está alinhada com o Evangelho? E por que eu trago isso? Porque é o que a gente quer. A gente quer harmonia, a gente quer paz, a gente quer felicidade. A gente também quer prosperidade. Mas a sofisticação espiritual depende da nossa proximidade, do nosso esforço com o alinhamento dessas condutas. Porque a gente forma conexão. Aí sim a gente forma conexão. Então que a gente possa aproveitar a noite de hoje para reconhecer com Jesus que o atendimento está ao nosso lado. E que o passo para acessar é a caridade. Na psicoterapia, a gente acessa questões que de rotina a gente não acessa. Na prática do bem também. Porque abre uma clareira de luz diante de nós. Da noite para o dia? Nem sempre. Mas se a gente perseverar, disse o ex-prefeito Camilo de Matos pela mediunidade do Chico Xavier, a perseverança no bem desfaz todas as sombras. É linda essa mensagem. Um grupo de amigos que estava fundando o ginásio Apóstolo Paulo nos Campos Elíseos visita o Chico para entender o que tinha que ser feito e o que não tinha. Sofreram um acidente de carro, deu perda total no carro e eles não sofreram um arranhão. Dentre eles, o seu Papa, meu tio-avô, o seu Massaro, pai do Massaro, pai da Fernanda, que está lá no Mercadão. E a hora que eles chegaram, foram de trem, porque o carro deu perda total, mas eles não machucaram. Continuaram a viagem de trem para Pedro Leopoldo.
Chico era novinho, lembra do filme? Como é que chama aquele ator que fez o Chico novinho lá em Pedro Leopoldo? Na hora que eles entram na sala, o seu Bastos, o seu Papa e o seu Massaro, seu Ângelo. Papa, quem que é Camilo de Matos? Foi prefeito de Ribeirão Preto, morava na esquina ali da Unificação Kardecista, está até hoje lá, né? Duque de Caxias com Tibiriçá. Frequentava a nossa casa. Por quê? Não, ele está aqui do meu lado, ele quer ditar uma mensagem. Até a gente que lida com o intercâmbio espiritual nessas horas admira. E ele escreve uma mensagem, em resumo, dizendo: foi uma ação das trevas, mas a gente está de olho, né? Vocês não sofreram um arranhão. Então perseverem no bem, porque a perseverança no bem desfaz todas as sombras. É o que está ao nosso alcance, né, gente? Com muita fé e coragem. Tá bom?